que Deus amou ao mundo e deseja te salvar. Seu filho morreu na cruz, simplesmente por te amar. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. A nossa vida neste planeta é uma vida passageira. Deus nos promete vida eterna. É por isso que Jesus Cristo disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Pois bem, Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então, esta afirmação do apóstolo Paulo, dizendo que temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus, confirma as palavras de Jesus em João 14, que diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, nós temos uma promessa de vida eterna ao lado de Deus, no lar celestial. E bem-aventurados são aqueles que creem, acreditam e que se arrependem dos seus pecados, abrem os seus corações e aceitam Cristo como Salvador de suas vidas. Porque aceitando Jesus, está garantido para você
esta promessa de vida eterna. Versículo 2 diz: e por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Aqui Paulo está falando que neste tabernáculo nós temos aquela ansiedade, gememos, de nossa habitação celestial. Só que ele diz assim: se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Essa expressão vestidos significa dizer o seguinte, que quando você aceita Cristo, você está revestido da justiça de Cristo. E quando você não aceitou Jesus, você está nu. Por que nu? Porque você ainda está morto nos seus delitos e pecados. Por isso, se você quiser ser revestido de Cristo, abra o seu coração e aceite Jesus. E ele diz: pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Neste tabernáculo significa neste corpo. Só que este corpo vai ser absorvido pela vida, vai ser absorvido pela vida. É claro, mas no tempo certo. E ele diz assim: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Então, o que garante que este nosso corpo será absorvido pela vida é a presença do Espírito de Deus dentro de nós, dentro do nosso coração. E quando isso acontece? A Bíblia diz assim, tendo ouvido a verdade do Evangelho, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. E este selo com o Santo Espírito da promessa é que nos garante essa vida eterna, esta promessa. Ele diz: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Quando você aceita Jesus, você é selado com o Espírito de Deus. E ele diz: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Essa expressão, ausentes, ela está significando o sentido de que você não está vendo, você vive pela fé. Enquanto você estiver neste planeta, nós vivemos pela fé. E ele diz aqui no versículo 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Isso é lógico. Nós não vemos o céu, mas cremos. E então nós andamos pela fé. Por quê? Porque nós cremos, nós não vemos, mas cremos. E ele diz: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Então, nesta vida, enquanto estivermos aqui, andando pela fé nas promessas de Deus, no Filho de Deus, nós nos esforçamos para agradar a Deus, para alegrar o coração de Deus. E foi assim que Jesus também viveu os 33 anos que ele passou aqui no planeta Terra. Jesus alegrou o coração de Deus fazendo toda a vontade de Deus. E a nossa meta, o nosso propósito também é agradar a Deus, como ele diz, e por isso também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes,
para lhe sermos agradáveis. E o versículo 10 diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Todos nós, é isso mesmo, todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então você está nesse corpo e você vai fazer ou o bem ou o mal. Tem pessoas que escolhem fazer o mal, há outras que escolhem fazer o bem. Só que, por exemplo, cada um recebe para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, no juízo de Deus, a Bíblia diz assim: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Deus usou o profeta Elias, demonstrando o seu poder, pois ele se dedicou servindo a Deus com prazer. O povo reconheceu que só o Senhor é Deus, buscando de coração em todo caminho seu. Oremos. Agradecemos a Deus por esse momento na tua presença e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Bom dia, que Deus vos abençoe.